Hoje a gente vai falar sobre o plano maligno contra as nossas crianças. Isso já foi revelado, jogado na nossa cara e agora que a gente vai entender. Fala pessoal, eu sou a Dani da Verdade Liberta e se você tem acompanhado esses últimos dias, na mídia só se fala sobre o caso Epstein, que é aquele financista famoso que fez atrocidades contra crianças, envolvendo o nome de muitas pessoas famosas, muitas pessoas milionárias, presidentes, príncipes, pessoas que fomos ensinadas a admirar desde que a gente era criança. E, ligando os fatos, a gente vai entender agora qual que é o plano maligno, né? Por que tudo isso está vindo à tona agora? Por que agora tudo isso está sendo jogado no ventilador? Por que eles estão deixando isso acontecer? E isso já foi explícito várias vezes, de diversas formas, jogadas na nossa cara. E é uma coisa que precisa ser falada, esclarecida e iluminada para que a gente venha acordar. Então vamos lá. Não de hoje, a gente sabe que o diabo ele tem horror à criança, né? Porque é através das crianças que vieram as maiores lutas dele, vamos dizer assim. Então, quando o povo ia ser liberto, o que nasceu? Uma criança. Qual foi a ordem? Mate todos os meninos. Moisés vai nascer e vai libertar o povo. Quando Jesus veio libertar o povo, qual foi a ordem? Mate todos os meninos, porque o menino vai nascer e vai libertar o povo. E isso foi uma promessa de Deus lá de Gênesis, quando tudo aconteceu, que teve a queda do homem, a mulher se deixou ser enganada pela serpente, Deus falou que da descendência dela surgiria um homem que libertaria o povo. O diabo não gosta de crianças, né? Isso é um fato, é uma coisa que a gente vê. E durante muito tempo, muitas pessoas acharam que era sobre nós, né? Era sobre os adultos que estavam despertos, que estavam acordados. A gente sempre achou que fosse sobre a gente, mas não é sobre a gente. É sobre os próximos, sobre as nossas crianças, nossos filhos. Sabe que depois de tudo isso que soltou na mídia, das fotos, dos vídeos que a gente viu, eu fiquei pensando, eu falei, nossa Deus, onde o Senhor estava, né? Onde eu estava que eu não vi isso? Por mais que tivessem teorias da conspiração, poxa, onde estava? Sabe, que não protegeu, que não cuidou. E aí eu pensei, por que Deus me fez ter um filho, uma filha, né, no caso, nesse fim do mundo? Né, nesse perigo no mundo como está hoje. E a resposta que eu tive foi porque eu preciso de guerreiros que lutem no meu nome. E esses guerreiros, eles só vão surgir de pessoas despertas, de pessoas que vão poder ensinar o caminho para eles, poder ensinar a verdade, para que eles lutem no meu nome sabendo pelo que eles estão lutando. Não estou falando que agora que a Luna tem 3 anos, eu vou sentar com ela e vou explicar as coisas horríveis que acontecem no mundo. Mas eu entendi que eu tenho que preparar ela no caminho. E aí, juntando todos os fatos, tudo que acontece, tudo que eu tenho visto, eu vou trazer aqui, trazer a memória junto com vocês, se vocês lembrarem também de fatos ou coisas que aconteceram com vocês, comenta aqui nos comentários pra gente formar essa grande rede de comunicação e de entendimento. Eu nunca quis ter filho, né? Não era um desejo do meu coração, mas eu sonhei que era para eu ter um filho. Sonhei e Deus fala muito comigo através de sonhos, né? E no sonho eu sonhei que eu tava grávida e no sonho eu falava assim, se eu tô grávida é outra pessoa que vai engravidar. E aí uma pessoa que eu não conheço, que eu imagino que é um anjo, né, na minha cabeça é um anjo, chegou pra mim e falou, não, é você vai engravidar. E eu fiquei tipo, eu vou engravidar, eu tenho que ter um bebê, e acordei. Durante várias semanas seguidas o pastor na igreja pregou, estávamos como os que sonham, aquele salmo. E eu fiquei pensando e falei, gente, será que é pra ter um bebê? Será que Deus realmente quer que eu tenha um bebê? Aí eu falei, olha, eu vou parar de tomar meu remédio e se vier um bebê, vai vir um bebê. E aí, dito e feito, né? Parei de tomar o remédio, engravidei no 2º mês sem o remédio e eu pedi pra Deus, eu falei, olha, eu quero que seja um parto normal, quero que ela seja saudável. Orei tudo que eu tinha pra orar em relação a ela. E foi exatamente assim, sabe? Eu não senti absolutamente nada, não tive enjoo, não tive dor de cabeça. A única coisa que eu tive foi pressão alta, que eu nem sentia, o médico que detectou. O parto foi induzido, mas foi um parto normal. Claro que eu senti dor, muita dor. Mas ela veio saudável, ela é saudável, é muito inteligente, é muito esperta, é cheia de vontades, é um desafio constante. E aí, logo depois que ela nasceu, algumas coisas começaram a acontecer em casa, né? Não é fácil ter uma criança pequena em casa. E eu me perguntava por quê, né? Eu perguntava para Deus, por que essas coisas estão acontecendo, né? Fala comigo, me responde, fala comigo no sonho. E eu tive um sonho estranho.
Um sonho estranho que eu estava indo para o meu serviço e eu passava por um túnel. E quando eu passava pelo túnel, eu descia do carro. Na verdade, estava no ônibus. Não, eu descia do ônibus e eu olhava para o túnel e falava assim: ai Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi. E no sonho eu tinha entendido tudo. E quando eu acordei, eu não tinha entendido nada, né? Eu falei: que sonho maluco é esse? E aí, analisando, eu pensei: eu acho que o diabo tá bravo comigo porque eu tô mostrando o caminho. Tô mostrando o caminho pra Luna, porque a gente orava todo dia antes de dormir. Ela aprendeu a orar, quando eu não orava, ela falava: a gente não vai orar? Ou então ela falava: a vovó não ora comigo na hora de dormir. Então ela mesma, a gente ia pra igreja, ensinava pra ela os caminhos, ensinava quem era Deus, quem era Jesus. Sempre a gente via o pôr do sol, a lua, e eu perguntava: quem fez? E ela sempre respondia: ah, Jesus. Ela fala: ô Jesus, ou o Papai do Céu. E eu entendi que o diabo estava bravo porque eu estava ensinando o caminho para ela. Mas não para por aí. Aquela série Stranger Things, sabe, que estava super na moda um tempo atrás, o Vecna, que era o vilão, ele fala que ele escolhe as crianças que elas são mais fáceis de moldar no novo mundo. Elas são mais fáceis de manipular, porque elas têm a mente muito inocente ainda. O que o diabo tá fazendo, galera? Tá usando a internet nas crianças da nossa geração. Como? Vocês já devem ter ouvido falar daquele Brain Rot, que são desenhos que estragam o cérebro, literalmente, porque não tem nada de bom, nada de bom. Não mostra nada de bom, não ensina nada, destrói o cérebro da criança. Os nossos cérebros mais velhos também já estão sendo destruídos, porque a gente começa a rolar o feed, ver meme atrás de meme, notícia atrás de notícia. A gente não consegue mais focar num filme durante horas, talvez nem focar num vídeo sem acelerar. É difícil, o nosso cérebro está sendo consumido. E o cérebro da criança é um livro aberto. Ele pode aprender tudo, ele pode fazer tudo, nada é impossível para esse cérebro. E é esse cérebro que o diabo quer, para moldar um novo mundo. Isso foi falado explicitamente nessa série. Inclusive, acho que tem até um vídeo que eu compartilhei aí. Isso foi falado explicitamente. E aí depois eu vi uns vídeos de algumas pessoas que se infiltram nas igrejas de outras religiões, porque o caminho mais fácil para você acessar é a salinha das crianças, é a escolinha, né? Porque para ser obreiro tem que ser capacitado, para ser não sei o que lá tem que ser capacitado. Mas para cuidar da criança, não. Vai lá cuidar da criança, vai lá ler a Bíblia para a criança, vai lá olhar a criança enquanto a gente está aqui no culto principal. E não está sendo ensinado nada, e essas pessoas se infiltram dentro das igrejas para apresentar outras religiões, outras tradições, outros costumes, outras culturas para as crianças e confunde o cérebro da criança. Não estou falando que a gente tem a verdade absoluta, que a nossa religião é a religião certa, não é isso que eu estou falando, mas a gente está ensinando a criança a servir a Deus, a conhecer a Deus. Quem é Deus? A gente está mostrando isso para a criança. E quando chega uma outra pessoa apresentando um outro Deus para nossa criança, é complicado, né, gente? É complicado. Primeiro você vai conhecer o Deus que eu sirvo, o meu Deus. E aí depois você conhece os outros deuses. E aí, primeiro veio à tona aquele caso daquele norte-americano P. Diddy. E depois veio à tona esse caso do Jeffrey Epstein. Todos envolvendo crianças. Então, ligando as peças do quebra-cabeça, a gente vê que é isso que o diabo está fazendo. Corrompendo as nossas crianças. Para no futuro ter um exército que não pensa, que só obedece ordens. É isso que o mundo está fazendo com as nossas crianças, condicionando o cérebro delas a simplesmente aceitar, a simplesmente cumprir ordens e fazer o que tem que ser feito, porque elas não vão ter capacidade de questionar, capacidade de pensar em rebater alguma coisa. Qual que é a nossa missão como pais e como pessoas que estão despertas e acordadas? Ensinar o caminho para a criança. Ensinar quem é Deus, mostrar quem é o nosso Deus, a quem a gente serve. Esse é o nosso dever como pai. Esse é o seu dever como mãe. É o seu dever como professora da escolinha que fica cuidando das crianças. Mostra Deus para as crianças, não o Deus que a igreja quer que você apresente, um Deus que trabalha na base da troca. Você tem que dar alguma coisa para Deus fazer. Não. Apresenta o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus fiel. Esse Deus que as crianças precisam conhecer. E a partir desse conhecimento, Deus faz a obra. A nossa missão é só apresentar. A gente vai apresentar esse Deus para as crianças. E Deus vai fazer a obra do jeito que Ele quiser, na vida de cada criança de um jeito totalmente diferente, porque Deus não trabalha igual com todo mundo. Então, assim, se você ainda não está desperto, se você ainda não está totalmente acordado, talvez esse vídeo nem faça sentido para você, mas eu oro a Deus para que toque no coração e chegue em quem precisa chegar esse vídeo.
para que a criança que precisa ser alcançada e que precisa conhecer, para que Deus cumpra totalmente os propósitos dele, seja alcançada. Eu oro para que isso aconteça. E oro para que Deus dê forças para nós que somos pais, para que a gente ensine o caminho correto para as crianças, para que a gente ensine e apresente o verdadeiro Deus para as crianças, o verdadeiro Deus, não o Deus que a religião quer que a gente apresente, não o Deus de barganha, o verdadeiro Deus. Então, espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de luz, tenha tocado os corações. Se você sentiu no coração, encaminhe esse vídeo para alguém e vamos ficar firme na oração, porque o fim está próximo. Está próximo e são as nossas crianças que vão estar na frente dessa guerra lutando em nome do nosso Deus. E a gente sabe que a gente vai vencer no final, né? Eu oro para que tudo isso seja breve. E é isso. Não esquece que a verdade liberta. A gente se vê no próximo vídeo.